Bom dia a todos. Tudo jóia? Tudo bem com você? Bom ver cada um de vocês aqui hoje, cada família. E estamos muito alegres em mais uma vez estarmos juntos na presença de Deus e também juntos para participarmos da mesa também do Senhor nessa manhã. Muito bom ver você aqui e nós vamos hoje. O Alisson já iniciou o culto falando de esperança e é sempre importante nós lembrarmos da verdadeira razão, motivo da nossa esperança e especialmente nessa época do ano, não é? Que é o Natal. Então eu gostaria de ir com vocês para o Evangelho de Mateus nessa manhã. Vamos juntos para o Evangelho de Mateus. Obrigado. Mateus capítulo 1, Mateus capítulo de número 1. Bem, com a Bíblia aberta aí, no livro de Mateus, Evangelho de Mateus capítulo 1, nós vamos fazer uma breve oração antes de lermos esse texto, amém? Pai, nós queremos te agradecer por mais uma manhã tão linda, tão especial, e te louvamos, Senhor, por sermos teus filhos, por termos sido alcançados pela tua graça. E é por isso que estamos aqui, é por isso que temos acesso à tua mesa, Senhor, nessa manhã. Porque a graça do Senhor nos cobre. Cobriu os nossos pecados e tem nos coberto a cada dia, Senhor. E é esta razão, o motivo que nos traz aqui hoje. E nós temos no nosso coração, Senhor Deus, a esperança viva de que não há razão para temer, Senhor Deus. Não há razão para nos desesperarmos. Porque Tu és, Senhor, de fato, a razão da nossa esperança. Fala conosco hoje, Senhor, através da Tua palavra. Fala aos nossos corações, nos ensina. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém. Bom, eu vou fazer uma leitura da genealogia de Jesus aqui, no Evangelho de Mateus. Vou começar lendo com vocês, a partir do versículo 1. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, Judá gerou Perez e Zerá, cuja mãe foi Tamar, Perez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Anasson, Anasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe, Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth, Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi, Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias, Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Zadok, Zadok gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Amatã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. E assim ao todo houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia e 14 do exílio até o Cristo, até o Messias. Irmãos, eu quero neste mês de dezembro refletir junto com os irmãos sobre a história que talvez não nos contaram a respeito do Natal. A história por trás da história. A história por trás da história do nascimento de Jesus. Então, ao longo dos próximos domingos, nós vamos refletir juntos sobre qual é essa história por trás da história.
Qual é essa história que talvez não nos contaram a respeito do nascimento de Jesus? Então nós vamos trabalhar e explorar esse outro lado da história do nascimento de Jesus que talvez não nos contaram, mas que sempre esteve lá. Sempre esteve lá naquele mesmo lugar que é a palavra de Deus. E meus irmãos, é interessante que Mateus inicia aqui o seu evangelho de uma forma curiosa, de uma forma inusitada. Mateus, ele não inicia o relato do nascimento de Jesus com aquela expressão que nós conhecemos, era uma vez. Não é assim que geralmente muitas histórias começam? Era uma vez. Essa história não começa assim como era uma vez. Assim começam contos, lendas, mitos, Star Wars, né? Guerra nas Estrelas, começa com era uma vez. E essa expressão era uma vez sinaliza que provavelmente a história não tenha acontecido. Ou sinaliza que talvez nós não sabemos se de fato essa história aconteceu. Mas, quando Mateus vai relatar acerca da história do Messias, de Jesus, ele não começa, era uma vez, ele começa com a expressão, o livro da genealogia de Jesus. O registro da genealogia ou da origem de Jesus Cristo. Ele começa nos falando da origem de Jesus Cristo. A origem do Messias. E meus irmãos, nós temos que amadurecer na nossa compreensão acerca das genealogias bíblicas, porque nós não gostamos muito das genealogias bíblicas, né? Quando eu falei que eu ia ler Mateus 1 aqui, eu já reparei alguns, né, alguns olhares assim, pá! Genealogia, né? Nós não gostamos muito das genealogias porque elas são enfadonhas, cansativas. Muitos cristãos, quando estão lendo a Bíblia, até eles pulam, né, as genealogias, porque eles não gostam. Nós evitamos as genealogias. E meus irmãos, por que que nós temos muita dificuldade com as genealogias bíblicas? Por quê? Se toda a palavra é inspirada por Deus, todo texto sagrado é inspirado por Deus. Se Deus fala através da sua palavra, será que Ele não pode nos abençoar, falar ao nosso coração através de uma genealogia bíblica? A genealogia bíblica faz parte da palavra de Deus. É a palavra de Deus para nós também. Deus fala por meio da sua palavra e inclusive por meio das genealogias também. Eu confesso para os irmãos que eu tive uma experiência algum tempo atrás, em que Deus me deu uma direção muito clara do que eu deveria fazer em relação a uma situação da minha vida, através de uma genealogia bíblica. Eu tive uma experiência com Deus através de uma genealogia. Deus falou ao meu coração. As genealogias bíblicas, elas são muito importantes, muito valiosas. Por que que nós temos dificuldade, meus irmãos, com genealogias? Isso acontece em parte porque nós não somos judeus. Nós somos ocidentais. E o povo do Antigo Oriente, os povos, as civilizações do Antigo Oriente, não só se tratando do povo judeu, mas também dos egípcios e outras civilizações antigas do Antigo Oriente, eles valorizavam e davam muita importância à questão das genealogias. Mas nós não somos orientais, né? Nós somos ocidentais. E nós aqui do Ocidente não lidamos muito bem com essa questão de genealogia. Eu quero dar um exemplo para você. Você sabe o nome do seu avô? Eu sei. Dos meus avós? Você sabe o nome deles? Tá. E dos seus bisavós? Alguns? E dos seus tataravós? Você lembra o nome deles? Você percebe? Nós não gostamos muito de olhar para a nossa árvore genealógica. Isso não é da nossa cultura. Isso pertence àquele contexto. Por isso que nós temos muita dificuldade com as genealogias também. Se trata de uma questão cultural.
Mas o que Mateus está fazendo aqui? Ele está abrindo o álbum de família de Jesus. E hoje eu gostaria de falar exatamente sobre isso, sobre o álbum de família de Jesus, que é o que Mateus está fazendo, abrindo esse álbum e nos mostrando a genealogia do Messias, a genealogia daquele que foi prometido, do Cristo, o enviado de Deus, o ungido de Deus, e o quanto isso é importante para a história. O que Mateus está fazendo aqui é nos mostrando a importância da genealogia, porque ela está relacionada com a história. Por que Mateus inclui no seu evangelho uma genealogia? Por quê? Porque Deus é um Deus que valoriza a história. A história, ela é importante do ponto de vista de Deus. Deus valoriza e dá importância à história. E não só isso, Deus, ele não está alheio à história. Deus, ele age na história. E Deus está cumprindo os seus propósitos também na história. Por isso a importância da genealogia bíblica, para mostrar que Deus é um Deus que está presente na história e ele está agindo na história. Ele está atuando na história. Ele é um Deus que interage na história. E não simplesmente um Deus que está assistindo a tudo que está acontecendo. Ele é um Deus que trabalha através da história. Ele vai cumprindo os seus propósitos redentivos. Ele vai cumprindo os seus planos na história. O Deus revelado na Bíblia Sagrada é esse Deus da história, é esse Deus que age na história humana. E esta, meus irmãos, é uma lição que nós podemos extrair das genealogias bíblicas. E Mateus, ele vai fazer isso, ele vai apresentar Jesus no início aqui do seu evangelho como aquele que entrou na história, o rei que veio até nós. Essa é a genealogia do rei, tanto da linhagem de Maria quanto da linhagem de José. Tanto Maria quanto José vieram da mesma linhagem, que é a linhagem de Davi. Nós temos lá no Evangelho de Lucas a genealogia a partir de Maria, porque Lucas dá uma ênfase especial às mulheres no seu Evangelho. Então Lucas, ele vai traçar a linhagem do Messias a partir de Maria, ela é a mãe biológica de Jesus. E José, então, por não ter coabitado, com Maria, não ter tido relações com ela, ele se torna o pai legal de Jesus. Mas Jesus, ele foi gerado do ventre de Maria, então ela é a mãe biológica. E tanto José quanto Maria vieram da mesma tribo, que é a tribo de Judá. Então Mateus, ele está querendo deixar muito claro aqui que o rei chegou, aquele que é da linhagem davídica. E as profecias do Antigo Testamento falavam que o Messias viria da linhagem de Davi. E essa profecia, ela se cumpre aqui em Mateus. E Mateus está destacando esse fato de que essa genealogia de Jesus é a genealogia do rei prometido. Ela se cumpriu na história. Se cumpriu. O rei prometido veio, o rei prometido chegou, e nós estamos diante dessa linhagem, da sua linhagem, a linhagem do rei. Porque às vezes a gente tem aquela ideia de que parece que Jesus chegou já com 30 anos no mundo, né? Chegou já com 30 anos de idade, né? A gente às vezes tem essa ideia, que Jesus caiu de paraquedas na história. E não foi assim que aconteceu, ele teve uma origem. Então, por isso que Mateus, ele faz questão de nos contar esse lado da história, que não é um lado que nós muitas vezes enxergamos, essa perspectiva, esse olhar. E, meus irmãos, é importante nós nos atentarmos para isso, para esses detalhes, essas nuances da história de Jesus. Ele veio de uma origem, da origem de Judá. Ele é, de fato, o rei prometido. Ele veio, ele chegou, ele está presente na história. E a história da redenção, e essa é uma lição onde nós vamos girar ao entorno dessa lição hoje, dessa verdade, que ela vai ficar clara aqui nessa genealogia, que a história da redenção contou com pessoas impensáveis e improváveis. Quando a gente começa a olhar com mais atenção para essa genealogia, a gente percebe isso, que a história da redenção contou com pessoas impensáveis e improváveis.
Eu não sei você, mas muitos de nós não conhecemos, né, a história dos nossos antepassados. Mas se você quiser conhecer a história dos antepassados de Jesus, vai dando uma olhada nesses nomes que estão aqui, porque todos esses nomes estão na Bíblia, estão no Antigo Testamento. A história dessas pessoas que Mateus cita aqui no seu evangelho, na genealogia, está na Bíblia. Então, você quer conhecer os antepassados de Jesus? Tranquilo, você pode conhecer. E eu já vi algumas pessoas se gabando assim, diante disso que a gente viu agora, né, a história. Aqui é importante a gente dar uma olhada como que cada evangelho apresenta Jesus. Você sabia que os 4 evangelhos apresentam Jesus de uma forma diferente? Por isso que são chamados de evangelhos sinóticos. Por quê? Porque cada evangelista olhou para Jesus a partir de uma perspectiva, de uma ótica. E ele fez uma espécie de biografia, uma descrição de Jesus, uma descrição a partir daquilo que eles estavam enxergando de Jesus. Por isso que os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles se complementam. Porque cada evangelista, Mateus, olhou para Jesus e ele fez uma descrição de Jesus a partir da sua ótica. Marcos faz a mesma coisa, Lucas também, e João também. Cada um faz a sua descrição de quem é Cristo a partir da sua ótica, da sua própria ótica. E cada um vai apresentar Jesus de uma forma diferente. E como que Mateus apresenta Jesus? Como rei. Como rei. Então, no evangelho de Mateus, Jesus é o rei. No evangelho de Marcos, Jesus é apresentado como servo. No evangelho de Lucas, Jesus é apresentado como filho do homem. E no evangelho de João, Jesus é apresentado como Deus. Por isso que João não vai começar com uma genealogia como Mateus. João vai começar o seu evangelho dizendo que no princípio era o verbo, a palavra, e ele estava com Deus, e ele era Deus. Então, João vai dar um destaque para a natureza divina de Jesus, o fato de que ele era Deus. Então, meus irmãos, Mateus vai apresentar Jesus a partir dessa perspectiva, Jesus como aquele que era o rei prometido, e que veio. E só que quando a gente olha para essa genealogia de Jesus, a gente começa a ficar preocupado, eu coço a cabeça. Por quê? Porque tem muita gente que às vezes tem um familiar famoso, você já conversou com alguém, de repente você é essa pessoa que está aqui hoje, e você tem algum parente que é famoso. Aí a pessoa se gaba, né? Pra falar, olha, na minha família eu tenho um primo que ele é jogador de futebol e ele joga lá naquele time, e enche a boca para falar, né? E às vezes é um primo de 4º grau, né? E ele fala, né, como se fosse, né, um primo de 1º grau. Não, mas ele está lá jogando naquele time, lá no exterior, né, e a gente às vezes gosta de ter alguém famoso, né, alguém importante na nossa família, para a gente falar, olha, na minha família tem alguém importante. Isso de certa forma enriquece a nossa história. Mas não é o mesmo que acontece aqui, meus irmãos, com Jesus. Agora, quando você tem um parente, um familiar, que está envolvido com uma coisa séria lá e problemática. Aí você nem lembra dele, né? Ah, eu tenho um familiar, eu tenho um parente que estava envolvido na Lava Jato. Né? Amigão, fala com ele todo dia, né? Apareceu o nome dele lá, né? Aí a gente não fala, né? Só que Mateus fala. Mateus, quando ele abre o álbum de família de Jesus, meus irmãos, vão aparecer aqui nesta lista pessoas que na nossa ótica não estavam qualificadas para estarem na genealogia de Jesus. Isso é o mais chocante dessa história, desse lado da história. Esses nomes que aparecem, a partir do momento que a gente começa a olhar com mais atenção, a gente olha assim, esse tipo de gente que faz parte da genealogia do rei? É esse tipo de pessoa? Sim, meus irmãos, e é isso que Mateus faz questão aqui de nos mostrar. Ele vai incluir nessa lista pessoas que, no nosso modo de olhar, não estavam no mesmo escalão, né, do que Jesus, na mesma estatura de Jesus. E aí você pensa, que família complicada é essa de Jesus? É mesmo. Se a sua família é complicada, porque você não conhece a família de Jesus. E Mateus está nos mostrando aqui como é que é essa família.
E a história do relato da genealogia de Jesus, segundo Mateus, ela começa como? Vamos olhar ali. Começa com os patriarcas. Versículo 2. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou a Jacó. E Jacó gerou Judá e seus irmãos. A genealogia de Jesus, o álbum de família de Jesus, a primeira foto que aparece nesse álbum é a foto desses personagens que são muito importantes, porque a partir deles, meus irmãos, é que a história de Jesus vai começar. A partir de Abraão, de Isaque e de Jacó, dos patriarcas. Mas quando a gente olha para esses patriarcas, né, olhando ali para Abraão, nós vamos perceber que Abraão, ele foi um homem que veio de um contexto pagão. O pai de Abraão era um fabricante de ídolos. E Abraão vem de um contexto politeísta, de um povo que adoravam e cultuavam muitos deuses. E de repente, uma voz fala com ele, a voz de Deus, e Deus chama Abraão e diz para ele sair de onde ele estava. E aí, meus irmãos, a partir de Abraão nascem as 3 maiores religiões do mundo. Sabe quais são as 3 maiores religiões do mundo? O cristianismo, o judaísmo e o islamismo. As 3 maiores religiões do mundo, que são religiões monoteístas, que creem na existência de um único Deus. O cristianismo, o judaísmo e o islamismo nasceram desse tronco, do mesmo tronco de Abraão. Tanto os cristãos, quanto os islâmicos, quanto os judeus consideram Abraão como seu pai da fé. Abraão, ele veio de um contexto, meus irmãos, onde se adoravam muitos deuses, mas Deus o escolheu, Deus o chamou, Deus fez com ele uma aliança e disse a Abraão, através de você eu vou levantar uma descendência, você será pai de uma grande e numerosa nação, e através de você, Abraão, eu vou abençoar todas as outras nações da terra. Sim, meus irmãos, este Abraão foi aquele Abraão com quem Deus firmou um pacto lá em Gênesis, uma aliança com ele e fez essa aliança com ele e cumpriu essa aliança, meus irmãos. Mas Abraão, ele não é apenas o pai da fé, porque antes de ser o pai da fé, ele foi o filho da incredulidade. Antes de Abraão ser o pai da fé, ele foi o filho da incredulidade. Porque esse mesmo Abraão, ele teve que lidar com muitos conflitos, muitas dúvidas. Ele tentou ajudar Deus, você vai lembrar disso, né? Ele tentou dar uma ajudinha para Deus. Deus havia feito a promessa, mas ele não esperou o tempo da promessa se cumprir, então ele faz um outro caminho, ele dá o seu jeitinho, não é? E aí você já conhece o resultado e o desfecho da história, você sabe no que deu isso, né? Está lá em Gênesis 15. Aí depois de Abraão, essa lista vai piorando. Aí vem Jacó, né? Jacó, enganador, usurpador, um homem que tinha suas falhas, um homem que também carregava os seus defeitos de caráter. Ele arma um plano também para tomar a bênção do seu irmão. Depois ele foge, ele dá no pé. E aí você vai percebendo que essa lista aqui, meus irmãos, é uma lista que vai, parece que piorando. Lá no versículo 10, nós não vamos olhar nome por nome, fique bem tranquilo. Lá no versículo 10, né, diz, Ezequias gerou Manassés, e Manassés gerou Amon, e Amon gerou Josias. Né? Quem foi Manassés na história? Um dos piores reis da história de Israel foi Manassés. Ele fazia parte do povo de Deus, Manassés, mas ele fez coisas abomináveis perante o Senhor. Ele sacrificou o seu próprio filho como oferta aos deuses. Ele entregou, ele sacrificou, e ele era uma espécie de feiticeiro na Bíblia, envolvido com práticas de feitiçaria. Esse rei que fez parte da história de Israel e que está aqui incluído também na genealogia de Jesus, um dos piores reis da história de Israel, vai aparecer aqui na genealogia do rei Manassés. Mas, meus irmãos, o mais chocante dessa história é quando Mateus decide incluir nessa história as mulheres. As mulheres. Sabe por quê? As mulheres não apareciam nas genealogias daquele tempo, do primeiro século. As mulheres não tinham nenhum crédito na sociedade do primeiro século.
nos tempos antigos se contava as genealogias pelos homens. Mas aí Mateus inclui mulheres nessa genealogia. Ele vai quebrando paradigmas. E isso é algo extraordinário aqui, meus irmãos. Mateus, ele inclui 4 nomes aqui de mulheres que eram gentias, que não pertenciam ao povo de Deus, ao povo da aliança. Com exceção de Maria, que era israelita, as outras mulheres que aparecem aqui, elas eram estrangeiras. E isso, para aquele contexto, meus irmãos, para aquele tempo, é uma total quebra de paradigmas. Por quê? Porque os judeus oravam naquela época, sabe como? Eles oravam agradecendo a Deus por não ter nascido mulher. Os judeus do primeiro século oravam assim: obrigado, Senhor, por não ter nascido mulher. Era esse o contexto da época. Eles diziam, é melhor pegar a lei e queimar a lei do que dá-la a uma mulher. Esse é o contexto, meus irmãos, daquela época. E Mateus, ele faz o quê? Ele inclui na sua listagem o nome dessas mulheres. E isso é fantástico. Isso é fantástico porque vai contra, né, toda a tendência cultural daqueles dias. As mães de Jesus, você conhece o nome das mães de Jesus? O primeiro nome que ele vai citar está no versículo 3. Judá gerou Perez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Tamar. Eu não vou contar toda a história de Tamar, mas está na Bíblia. Tamar, ela teve uma relação com o sogro. Uma das histórias mais estranhas da Bíblia, registradas pela palavra de Deus. Tamar foi uma mulher que teve uma relação incestuosa com seu sogro. Meus irmãos, foi todo um plano armado naquela época, porque ela foi desprezada, né? Ela foi abandonada, então ela construiu todo um plano porque ela queria ter filho, queria muito ter um filho, e aí ela criou todo um plano, ela arquitetou aquele plano e ela acabou levando isso adiante, e quando ela engravidou, né? E ela foi ser condenada, julgada por isso, e o próprio pai da criança não se denunciou, né? Mesmo com DNA, né? Não quis assumir. Ela tinha uma carta na manga e ela conseguiu dizer, olha, está aqui o teu bordão, está aqui os documentos que comprovam que você é o pai. Você é o pai dessa criança. E aí, então, Judá teve que assumir, né? É o pai, ele é o pai. Você percebe que história complicada? Tamar faz parte dessa história, dessa genealogia. Raabe também, no versículo 5 também, ele vai incluir o nome de uma outra mulher aqui. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Você vai lembrar de Raabe também. A história dela também está na Bíblia, no Antigo Testamento. Ela foi uma prostituta. Uma prostituta. Mas ela foi um instrumento de Deus. E foi importante no plano de Deus quando se tratava de tomar a cidade de Jericó. Foi ela quem conduziu os espias para que eles pudessem entrar na cidade de Jericó e tomar a cidade de Jericó. E ela foi o importante nessa história. Ela foi também um instrumento de Deus. Mas quem era ela? Uma prostituta. Mas o texto também fala de Ruth. O texto prossegue, a lista vai piorando. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. E quem era Ruth? Ruth também era uma estrangeira, a Moabita. Ela pertencia a um povo que era inimigo de Israel, um povo que era inimigo do povo de Deus, os Moabitas. E Ruth pertencia a esse povo. E aí ela se casa com uma família israelita que se muda para Moabe. Ela fica 10 anos casada. Após isso ela morre. Aliás, após isso o seu esposo morre, o seu marido. E ela teve então que cuidar da sua sogra, Noemi. E ela então retorna para a cidade de Belém, para estar ao lado da sua sogra, fora da sua terra, onde ela não era aceita, porque ela era estrangeira, ela era moabita, e ela teve que mendigar na lavoura de Boaz.
ela teve, meus irmãos, uma das histórias mais difíceis da Bíblia, é a história de Ruth. Ruth. Mas ela entra para a genealogia de Jesus também. Ela está também no álbum de família de Jesus. E uma outra mulher também que aparece aqui no versículo 6 é Betseba. Batseba, olha ali, e Jessé gerou o rei Davi, Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Quem é essa aqui cuja mãe foi mulher de Urias? É Batseba. Batseba, você conhece a história, né? A maior mancha, né, na história de Davi foi o seu relacionamento com esta mulher, Batseba. Ele manipulou ela. Ela foi manipulada por Davi, porque Davi, ele foi, né, um ótimo manipulador, né? E tem pessoas que são assim, elas têm muito poder, e porque elas têm muito poder, elas vão manipulando as circunstâncias, as situações, as pessoas. E Davi fez isso. Ele manipulou as histórias de forma que ele tivesse um caso ali com esta mulher, Batseba, e dessa mulher vai nascer quem? Salomão, fruto de uma relação extraconjugal. Meus irmãos, não tinha uma família melhor para Jesus nascer? Não tinha. Mas tem uma outra mulher, que é a quinta mulher que Mateus vai nos apresentar, que é Maria. Maria, a mãe de Jesus. Aí a gente pensa, agora eu posso respirar. A gente vai falar agora de uma história mais tranquila, né? Uma jovem simples, pobre, prometida em casamento, né? Que está com o seu casamento ali contado, os dias do seu casamento contado, e dentre todas as mulheres, ela foi aquela que foi escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador, né? Agora a história começa a melhorar, né? Mas quem era Maria? Era uma adolescente. Uma adolescente. E veio de uma família simples. E ela estava correndo o risco de ser uma mãe solteira, como nós temos no Brasil hoje muitos casos de mães que têm que criar sozinhos seus filhos, porque o homem abandonou, deu no pé, e tem muito homem frouxo por aí. Coloca filho no mundo, mas na hora de assumir a paternidade, eles desaparecem, eles não assumem. Eles não assumem o seu papel de pai. Mas José, o esposo de Maria, não é esse tipo de homem. Ele tinha caráter, ele era um homem íntegro. Ele estava pensando em romper com Maria, o seu compromisso com Maria de noivado. Ele estava querendo romper esse relacionamento de forma secreta, para que ninguém soubesse. E para que a integridade, a reputação de Maria fosse resguardada. Ele estava pensando em Maria, ele não estava pensando nele. Ele queria deixar Maria, mas pensando nela. Ele diz, eu vou fazer isso de forma secreta. Né? Não vou alarmar, não vou colocar nas redes sociais. Né? Vai ficar tudo aqui entre nós. Mas, meus irmãos, mesmo ameaçada de ser uma mãe solteira, mesmo diante dessas dificuldades, ela continuou sendo objeto da graça de Deus. Ela entra para a genealogia de Jesus agora como aquela que vai trazer a criança para dentro da história. Aquela criança que foi prometida desde Gênesis, porque lá em Gênesis você vai lembrar, diz que viria o descendente da mulher. O descendente da mulher após a queda, diz que ali o descendente, a semente da mulher. A partir da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Nós temos já uma profecia, um proto-evangelho lá no livro de Gênesis que aponta para o Messias, para aquele que viria. E Maria é aquela que vai trazer a criança para dentro da história. Meus irmãos, eu volto a fazer aquela pergunta. Não tinha uma família melhor para Jesus ter nascido? Jesus poderia ter escolhido a família na qual iria nascer. Ele poderia ter escolhido nascer numa família rica. Ele poderia ter escolhido nascer num palácio. Ele poderia ter escolhido crescer numa família que lhe desse todo o conforto e toda a mordomia do mundo. Ele poderia ter escolhido, meus irmãos. Mas mesmo podendo escolher onde iria nascer, ele escolhe nascer numa família pobre. Pobre.
uma família de pessoas sem qualquer expressão. Ele escolhe nascer num contexto histórico, cheio de problemas, defeitos e dificuldade. Ele escolhe fazer parte de uma genealogia de pessoas com sérios problemas e defeitos de caráter. A nossa família, não sei qual é a história da sua família e dos seus antepassados, mas se a gente colocar lado a lado com a genealogia de Jesus, pode ser que é fichinha. Pode ser que a sua família só tenha santo. Santo Edgar, santo, né? Só tenha santo. Mas você não vê santo nessa história. Você não encontra nenhum santo nessa história da genealogia de Jesus, na história, na origem de Jesus. Você não encontra nenhum santo aqui. Santa Ruth, Santo Davi, Santo Boaz, Santa Raabe, está aqui? Eles eram santos? Não tem nenhum santo aqui nessa história. Eram pessoas que tinham manchas, defeitos, problemas sérios de caráter, mas que foram incluídas na genealogia de Jesus. E o que isso nos mostra? O que isso nos revela? Que a graça de Deus, ela é uma graça escandalosa. E essa graça escandalosa de Deus está estampada na genealogia de Jesus, na genealogia de Mateus, do rei. Aqui está estampada essa graça de Deus. Às vezes a gente se escandaliza com o pecado alheio, mas o que deve nos escandalizar mais do que o pecado alheio é a graça de Deus. A graça de Deus é escandalosa. Ela é escandalosa, ela é muito mais escandalosa do que qualquer problema e defeito de caráter. E a graça de Deus que alcançou cada uma dessas pessoas é a graça de Deus que muda a nossa história também. É a mesma graça que muda a nossa história. Porque Deus também, Ele quer entrar não só na história humana, como Ele fez, através de Jesus, mas Ele quer entrar na sua história. Na história da sua família também. Não importa o que aconteceu na sua história. Não importa qual é o seu histórico. Importa que a graça de Deus muda e transforma e restaura todas as coisas. Deus quer fazer todas as coisas novas, na sua, na minha vida. A graça escandalosa de Deus, meus irmãos, ela quer transformar, ela quer mudar a história de cada um de nós. De repente você olha para a sua família e você diz assim, eu sendo dessa família, eu era para ter sido um criminoso. Eu era para ser uma pessoa difícil. Eu era para ser um peso para a sociedade. Eu era para ser uma pessoa que só ia trazer problema para a vida dos outros, para infernizar a vida dos outros. Olha a família de onde eu vim, olha a minha história. Era para mim não ter dado certo. Mas de repente a graça de Deus te encontrou lá onde você estava. A graça escandalosa de Deus te alcançou. E eu sempre digo isso e vou repetir aqui hoje, Deus não tem lata de lixo. Deus não tem lata de lixo, tudo que Ele pega, Ele recicla, Ele transforma e Ele usa para a sua glória, para os seus planos, para os seus propósitos. Deus faz isso. Ele faz isso comigo, Ele faz isso com qualquer pessoa. Então não importa qual foi a sua história, aqui estão a história de pessoas complicadas, mas que foram objetos da graça escandalosa de Deus. E por isso entraram para a genealogia de Jesus. Como é que Mateus termina essa genealogia? Versículo 24. Versículo 17. Assim, ao todo, houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia e 14 do exílio até o Cristo. 3 divisões. No versículo 17, nós percebemos que a genealogia de Jesus está dividida em 3 blocos de 14 gerações. 3 vezes 14, quem é bom em matemática aí? Hã? Olha aí, tá aí, a matemática bíblica, né? Perguntinha. 42. São 42 nomes que estão nessa genealogia de Jesus, 42 no total. E Lucas, no final, aqui no versículo 17, ele vai dividir a genealogia de Jesus em 3 blocos de 14 nomes.
Será que ele está brincando de Lego aqui, né? Está querendo encaixar as pecinhas aqui, está querendo, né? Qual é a intenção de Mateus com isso? Meus irmãos, pode ser que para você não faça muito sentido isso, mas para o judeu faz muito sentido. Os números. Os números têm muitos significados na Bíblia. Muitos significados. O número 7 na Bíblia é o número da perfeição. O número da plenitude é o número 7. 2 vezes 7, 14. 14, 14 e 14. O que Mateus quer nos ensinar? Qual é o significado disso, meus irmãos? Será que o número 14 igual a 2 vezes 7 tem algum significado? Sim, tem, porque nada está na Bíblia por acaso. Ele está aqui, meus irmãos, essa estrutura está aqui para nos mostrar, para nos ensinar algo maravilhoso. Que através da história, Deus cumpre de forma perfeita e plena o seu propósito. O governo de Deus e a vontade de Deus é executada na história com perfeição. Perfeição. É o superlativo do 7, 14. Muito perfeito, completamente perfeito, um plano que Deus já havia determinado antes da fundação do mundo, meus irmãos, e Deus estabelece, Ele executa esse plano de redenção, que é um plano perfeito, mas contando com pessoas imperfeitas. O propósito de Deus é realizado na história, de forma plena e perfeita, contando com pessoas imperfeitas. A sua história é perfeita? Não. A minha história de vida familiar é perfeita? Não. A minha história não é uma história perfeita. E se eu pudesse mudar algumas coisas na minha história, né, com certeza eu mudaria, e você também. Olhando para a sua história de vida, com certeza se você tivesse a oportunidade de mudar algumas coisas, você mudaria. A nossa história não é perfeita, mas os planos de Deus são perfeitos. Os planos dele, os propósitos dele não falham. Não falha. Amém, meus irmãos? Você quer entrar para a família de Jesus? Você quer entrar para essa família? E eu não sou digno de entrar para a família de Jesus. Quais dessas pessoas que estavam na genealogia de Jesus eram dignas de estar na genealogia do rei? Quais? Quais delas eram dignas? Não é uma questão de ser digno ou de não ser digno. A questão é, a graça de Deus te alcançou. É a graça de Deus que nos dá acesso à família de Deus. Fazer parte da família de Deus, meus irmãos, é um ato da graça de Deus. Se não fosse pela graça de Deus, você não faria parte da família de Jesus. Você seria descartado. Nenhum de nós aqui entraria para a família de Jesus e a nossa foto não estaria nesse álbum. Que um dia vai ser aberto lá na eternidade. E o seu nome vai estar lá naquele livro um dia. Não só uma genealogia como a de Mateus, mas muitos nomes, muitos incontáveis nomes, que estarão naquele livro um dia. De pessoas que foram alcançadas pela graça de Deus. E por causa dessa graça, se tornaram membros da família de Jesus. Você quer entrar para a família de Jesus? Você quer participar da mesa de Jesus hoje? Você quer se aproximar dessa mesa? Se aproxime olhando e contemplando essa graça que te alcançou. É por causa da graça escandalosa de Deus que nós vamos participar dessa ceia hoje. Essa graça que nos alcançou, que nos cobriu, que nos cobre, que cobriu os nossos pecados e que cobre todos os dias os nossos pecados, os nossos defeitos de caráter. Essa graça escandalosa, ela nos cobre por completo. Ela cobre toda a nossa história. E é por causa disso que nós podemos fazer parte da mesa do Senhor nesta manhã. Amém? Se coloque de pé, por favor. Nós vamos fazer uma oração antes de
cearmos. Senhor, a tua graça é uma graça que nos choca. É uma graça que nos desconcerta. É uma graça, Senhor, que nós jamais vamos conseguir explicar. E nós queremos te agradecer, Senhor Deus, porque um dia a tua graça nos alcançou. E o que fez com que nós nos tornássemos parte da tua família, Senhor, não é o nosso pedigree, não é o fato de sermos pessoas boas, de termos uma boa reputação, não é por meio dos nossos méritos que nós entramos para a tua família, Senhor, e passamos a fazer parte da família de Jesus. Não é os nossos méritos que nos trazem aqui hoje, diante da tua mesa, não são os nossos méritos, mas são os teus méritos, Senhor. É por meio dos méritos de Cristo Jesus, o Senhor, que veio a esse mundo para mudar a nossa história e para mudar a história desse mundo também. A história como um todo, Senhor. Tu vieste transformar, tu vieste mudar. Mas também a nossa história. Por isso nós queremos aqui celebrar isso, Senhor. Celebrar o fato de que fomos alcançados por esta graça. Essa graça maravilhosa, essa graça escandalosa, essa graça que nos encontrou, que nos achou, que nos lavou, que nos cobre dos nossos pecados e que nos faz sermos membros da mesma família, a família de Jesus. Por isso, o Senhor Paulo, no Novo Testamento, nós entendemos que ele, inspirado pelo Espírito Santo, vai dizer que nós precisamos discernir o corpo de Cristo para podermos fazer parte desse corpo e participarmos da ceia do Senhor. É necessário que discernamos o corpo de Cristo. Precisamos discernir o que significa sermos parte, membros do mesmo corpo, o corpo de Cristo. Obrigado, Senhor Deus. Nos visita com a tua graça hoje mais uma vez, Senhor Deus. Restaura-nos. Perdoa os nossos pecados. Nos lava, nos purifica, Senhor Deus. Oh, Senhor, nós te pedimos, Senhor, vem até nós, Senhor Deus, com a tua graça. Com a tua graça.